O Honda Civic sempre teve uma legião de fãs no Brasil e causou uma certa comoção quando a Honda anunciou o fim da produção da geração 10 aqui no Brasil. A boa notícia que eu trago para vocês agora em primeira mão, a 11ª geração do Honda Civic acaba de chegar no Brasil, trazendo muita novidade, muita tecnologia, um conceito diferente aqui embaixo do capô, mas com certeza ele vai agradar você, que estava com saudade do Civic G10. Diferente, polêmico e o preço. É isso que eu vou falar agora para vocês aqui no Motor1.com. Ponto marcante nessa transição, nessa nova geração, e que eu trago como possível polêmica, é a mudança de estilo. O Civic G10 ele sempre foi um modelo muito arrojado, com uma personalidade bem marcante, principalmente pelo estilo ali, inspirado em coupé. O Civic G11, agora nessa nova geração, ele traz um estilo mais sóbrio, mais conservador, mais refinado. Isso é bom, vai agradar um público aí que estava num nível de segmentos superiores, um nível premium, mas também vai deixar ali de atender quem gostava de toda essa pegada mais esportiva. Um ponto que evoluiu muito, se você dirigiu o Civic G10, se você tem um Civic G10, é a construção. Sem dúvida ele tem uma construção bem refinada, você sente muito a solidez de toda a carroceria, mas aqui no 11 ficou ainda melhor. A Honda aprimorou muito o seu processo produtivo, uso de soldas a laser em vários pontos da carroceria, que diminui ali os gaps, deixa o carro mais resistente, uso de aços de ultra e alta resistência em mais partes do carro, que te dá aí mais a solidez torcional, a rigidez torcional elevada. E o que isso tem a ver para você que está dirigindo? Você vai sentir essa robustez, essa solidez ali no volante quando estiver acelerando, entrando em curva. Então ele tem uma grande evolução que vai além do estilo, tá também aqui na construção. Segundo ponto polêmico, não tem mais Civic Turbo aqui no Brasil por enquanto. O Civic normal Turbo não tem mais. No fim deste ano, ainda em 2023, a Honda vai lançar o Civic Type R, turbo, esportivo, mas o Civic convencional, aqui o Civicão da massa, só híbrido. Ele traz a nova tecnologia eADV, que tem um motor a combustão, que ele é utilizado ou para gerar energia, ou para tracionar o carro somente em alta velocidade. A gente já mostrou essa tecnologia aqui no Accord. Ele tem 2 motores elétricos. Um motor elétrico que vai sempre impulsionar o carro até 100 km por hora, mais ou menos. Óbvio, se você pisar mais forte, o motor a combustão ele vai ser acionado também para gerar energia diretamente para o motor elétrico ou para a bateria. Então você tem um conjunto, uma forma de trabalhar diferente. Outra grande mudança em relação ao Civic G10 é a dimensão. Ele ficou maior, mais comprido, mais largo, 1 milímetro mais baixo, e também ficou aqui, cockpit um pouquinho mais baixo, você que gosta de um carro esportivo. Essa região aqui do capô, ela está mais baixa em 20 milímetros, a coluna A, ela está reduzida também aqui, a sua inclinação, então você tem um carro que ele é essencialmente mais baixo aqui na frente, te dá essa proposta de esportividade, apesar de não ser tão imponente, né, no seu estilo, no seu design mais arrojado. Isso vai impactar também aqui na cabine, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Um ponto interessante nessa evolução também, essa área envidraçada, ela ampliou a visibilidade, o campo de visão do motorista. Como a coluna está mais retraída, o capô está mais baixo, você amplia esse campo de visão, e como você pode ver aqui, o retrovisor agora ele está acoplado direto na porta, então você tem essa área aqui que vai ampliar, quando você está dirigindo, o seu campo de visão, então você tem uma visibilidade aprimorada. De visual, para quem bate o olho, nem sempre ele pode reconhecer o Civic diretamente, como reconhecia o G10, justamente por conta dessas linhas mais tradicionais, linhas mais convencionais. Vai agradar um público mais conservador, com certeza, mas ele está ainda bem distante, por exemplo, de um Corolla, um dos principais rivais aqui no Brasil. Se
você gostava do Civic G10 por conta das lanternas bem grandes, bem marcantes no estilo boomerang, agora vai ter que entender que está um carro mais, como eu disse, conservador. Então são linhas aqui convencionais, uma lanterna mais horizontal, toda em LED, ela tem uma identificação aqui que quando você freia, ela faz um C, né, trazendo aí uma certa alusão à geração anterior, mas você tem que ter esse exercício na sua cabeça para entender. O logo da Honda ele traz aqui dentro, né, uma pintura azul para indicar que está falando de um carro eletrificado. Ele é o segundo modelo aqui no Brasil a ter essa tecnologia e o terceiro será o Honda Accord. Traseira bem limpa, é uma traseira elegante, sofisticada, refinada. Versão única, vem agora também com antena tipo tubarão, mas ele perdeu aí esse visual único. Na estrada, quando você estiver andando, se você bate o olho, você lembra ali do Civic G10, sabe que está falando de um Civic G10. Agora aqui você vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Eu achei legal, mas ele perdeu um pouco dessa personalidade marcante. A sobriedade dessa nova geração também está presente aqui na lateral. Agora ele tem essa identificação, esse recorte aqui na coluna C e toda essa linha de cintura, ela está bem horizontal e ela está bem mais baixa do que a geração anterior. Então você tem também um aumento aqui da área envidraçada, embora a altura tenha diminuído bem pouco. É um carro que ficou mais largo, o entre-eixos maior e ele mais comprido, então você tem essa percepção de crescimento, porém dentro de um contexto aqui muito mais sóbrio. As maçanetas agora estão totalmente limpas, sem o miolo da chave. Como abre no caso da chave acabar a bateria? Tem um segredinho aqui que você puxa e tem um acoplamento, né? O miolo ele está aqui, você consegue abrir a porta sem acionar o remoto do controle. Rodas de 17 polegadas, sempre com esse desenho, versão única, então o que você vê aqui nesse carro é o que vai estar disponível inicialmente em 7 cidades brasileiras. O porta-malas ele tem 495 litros. Os dois motores, a combustão elétrico, eles nunca trabalham juntos. Eles trabalham simultaneamente, mas nunca trabalham juntos para impulsionar o carro. Na maior parte do tempo, o motor elétrico ele impulsiona o carro, o motor a combustão ele gira, um motor gerador gera energia para a bateria e a bateria manda a energia aqui para o motor elétrico. Ele também pode pular, né, esse percurso, gerar energia e já mandar direto aqui para o motor elétrico. Então, essencialmente, grande parte do tempo você está rodando com um carro elétrico e o motor a gasolina gerando energia para esse motor aqui. Quando o motor elétrico passa a ser um motor tracionador em alta velocidade, quando você chega a 100 km por hora, geralmente é essa faixa, ele entra em operação uma relação só, como se fosse uma sexta marcha e vai impulsionar o carro com o motor a combustão. Porque no modo híbrido que a gente conhece, que os motores trabalham em conjunto, eles perdem eficiência nessa tentativa de achar a melhor posição, o melhor rendimento dos dois mundos. Aqui a Honda pensou diferente. Melhor mundo, baixa velocidade até 100 km com motor elétrico, melhor mundo, alta velocidade com motor a combustão. Nunca trabalhando junto, sempre de forma automática, o carro opera automaticamente isso. É neutro para você. O que me chamou muito a atenção nesse sistema, ele não tem uma relação de marchas, não tem uma transmissão com escalonamento, primeira, segunda, terceira, mas quando você está dirigindo e você pisa forte, numa aceleração vigorosa, você vai sentir a mesma sensação de um carro que troca de marcha. Então ele simula, né, cortando, né, a alimentação do motor a combustão para você ter a sensação sonora e também corta aqui a energia do motor elétrico para você ter a sensação física. Então ele dá a sensação de aceleração com níveis como se fosse uma troca de marcha. Se você não entende nada dessa parte aqui, sem essa questão da transmissão e dirigir esse carro, você vai achar
que ele tem câmbio, que ele tem uma marcha, que ele tem marchas como um carro convencional. Então essa solução me surpreendeu muito, né, que a Honda encontrou, principalmente no feeling ali da direção. Ele é uma evolução do sistema que a gente mostrou no Accord, justamente também por esses pontos. E quando eu questionei os engenheiros japoneses, eles disseram que o Civic sempre foi um carro emocional, que sempre trouxe esse apelo de condução. Então, essa estratégia, mesmo que artificial, de gerar aí essa sensação de troca de marchas, é fundamental para continuar entregando essa sensação. Você deve estar se perguntando aí, motor 1.5 do anterior ou 2.0 entregava um bom desempenho, né? Gostava, para quem gosta de dirigir, um carro rápido, ágil, um carro híbrido. É legal? Isso também nos surpreendeu bastante. São 32,1 kgfm de torque que estão disponíveis a zero de jogo. Então a 0 RPM você já tem essa força que faz o carro ser bem ágil aí na sua aceleração. Motor a combustão, então você acaba tendo com esses dois mundos médias de consumo muito interessantes. Apesar de termos aqui os dados do Inmetro mais conservadores, rodando aqui de uma forma sem nenhum cuidado, por enquanto, a gente registra a média de 20 km por litro, misturando aqui estrada e cidade nesse rápido percurso que nós tivemos. Mais de 400 km rodados, cerca de 20 km por litro. Uma coisa importante, você que ainda não está habituado com um carro híbrido, esse é o tipo de carro híbrido que você não carrega na tomada. Então você vai abastecer, vai ter uma alta autonomia, o motor sempre vai carregar a bateria, o motor a combustão vai carregar a bateria elétrica e você ter essa condução dinâmica. Então ele não liga na tomada, você só abastece somente com gasolina. Nessa nova geração muda muito, muda completamente o interior. Lembrando que agora o Civic não é mais um carro produzido no Brasil, ele chega somente importado, desta vez da Tailândia, mas ele mantém aqui um padrão de acabamento muito superior ao modelo que a gente acabou de mostrar, o Civic G10. Começando aqui nessa parte central do painel, chama muito a atenção esse detalhe, essa colmeia, um alumínio aqui que eles conseguiram esconder todas as saídas de ar e deixou o ambiente aqui bem horizontal. Também é interessante aqui essas novas maçanetas, né, esses botõezinhos aqui para direcionar ou fechar o ar, sem contar todo o acabamento. Então você tem botões aqui que mostram boa qualidade, é um acabamento bem preciso, né, que transmite muita qualidade. O ar-condicionado de 2 zonas e diferente do HRV, do novo HRV, está bem nítida aqui a exibição dos números. Então você tem também aqui a informação, né, se está ligado ou desligado numa pequena tela dentro do botão, bem como a intensidade. E aqui, como a gente viu, né, nos outros modelos, quando você gira para esfriar ou refrigerar, ele tem uma iluminação aqui atrás. 2 tomadas USB ainda do padrão antigo, aqui na frente, uma para o sistema de entretenimento e outra para carregamento, além de uma tomada 12 volts e o sistema aqui de carregamento sem fio. Um detalhe do acabamento que eu achei interessante aqui é que a Honda ela manteve esse black piano nos lugares onde tem menos tendência a arranhar. Aqui, por exemplo, no console tem um acabamento também que parece ser até, lembra um pouco fibra de carbono, não é obviamente, mas ele é um acabamento aqui texturizado e que aparentemente parece ser bem resistente. Outro ponto que eu achei interessante aqui, os porta-copos, ele tem molas, então você consegue colocar copos de vários tamanhos e ele ficar fixo. Não é aquele buraco sem uma proteção ou sem um acoplamento aqui dos copos. Pode parecer besteira, mas isso quando você está dirigindo, ele não fica balançando, ainda mais hoje em dia aí na moda dos copos Stanley, que você deixa a sua bebida em temperaturas que você deseja. Nova manopla de câmbio, ele está bem aqui acessível. Uma coisa que eu achei bem legal nesse Civic em relação ao outro é esse posto de comando aqui. Você tem um acesso muito prático, muito intuitivo a tudo. Nova central multimídia, mais rápida, mais moderna,
com botões físicos para você aumentar, diminuir, voltar aqui, fazer todo o gerenciamento. Aqui na nova central multimídia, como eu falei, além de todos os aplicativos que você tem, né, acesso à rádio, Bluetooth, conexão com Android Auto e o Apple CarPlay, inicialmente você configura via cabo, mas depois ele mantém uma conexão sem fio. Então você tem também aqui o Power Flow, que é a visualização da energia do carro, né, do fluxo de energia, se você está usando da bateria, se o motor está usando a potência para impulsionar as rodas no modo overdrive, ou se o motor está gerando energia para a bateria está ali mandando para o tracionamento das rodas. Então você tem uma visualização completa aqui de todo o funcionamento do carro, até para ilustrar, um sistema novo, moderno, então muita novidade. E o que eu gostei aqui, né, dessa nova central multimídia é a sua praticidade aqui para acessar, muito rápida, uma boa evolução em relação ao modelo anterior. Nessa região também tudo novo, agora você tem um novo volante, com todos os comandos também integrados aqui, todos os sistemas de auxílio à condução, piloto automático adaptativo. Do outro lado você tem tudo relacionado ao som, atendimento do telefone, Bluetooth, trocar a faixa. Temos aqui tudo manual aqui, né? Ajuste de profundidade, você tem uma boa regulagem aqui para encontrar aí um modo, a posição mais confortável para dirigir, que sempre foi uma característica do Civic. Um novo painel de instrumentos agora totalmente digital de 10,2 polegadas, que você tem aqui várias opções de visualização. Então eu consigo ver o consumo, a autonomia, eu consigo ver também o fluxo de energia, dados da navegação, tem até também aqui alguns alertas como dirigir com segurança, nível de atenção, informações dos sistemas aqui de auxílio à condução, se os cintos de segurança estão todos afivelados ou não, enfim, você consegue também deixar ele limpo para ver só a velocidade, tem a velocidade digital ali. Um ponto interessante aqui, que a gente até achou curioso, esse painel ele tem muita informação. Tem um carro aqui, tem um Civic, quando você pisa no freio, ele aciona as luzes do freio, quando você tira o pé do freio, volta para a lanterna normal, se a luz, né, se a iluminação está ligada, ele aparece ligado, se não aparece desligado, seta dos dois lados e ré. Então é um detalhe que mostra a preocupação da Honda em ter, né, mais refinamento aqui nas informações. Quando estamos dirigindo e ativamos aqui o sistema de permanência em faixa, que tem um nome específico aqui da Honda, LKS, ele consegue mostrar aqui, identificar a faixa, deixa verdinha as faixas, você sabe que está ativo, ele centraliza bem e ele também consegue, através de um radar instalado aqui atrás, né, do retrovisor, identificar os carros à frente para o piloto automático adaptativo. Então você tem o carro da frente, ele consegue ler o carro lateral, então é muito interessante, tem um caminhão passando, ou você está ultrapassando um caminhão, ele mostra a imagem de um caminhão aqui na lateral, bem como um ciclista, um pedestre, ele também mostra aqui uma imagem, além de, obviamente, mostrar o carro. Painel aqui, como eu disse, um excelente acabamento, um ponto que eu achava que a Honda precisava evoluir, inclusive parece coisa, pequenos detalhes, mas que você vê em carros premium e não vi esse cuidado aqui na Honda. Os botões de acionamento dos vidros elétricos. Agora tem aqui um acabamento também em alumínio, que antes era totalmente plástico, né? Como eu falei, essa horizontalidade aqui. E se você teve o Civic G10 ou ainda tem o Civic G10, você vai perceber que toda a posição aqui do painel ela está mais baixa. Como eu falei, no lado externo ali, o capô ele foi rebaixado, né? Ele está mais baixo. A coluna ela voltou, né? Está um pouco mais retraída para ampliar esse campo de visão aqui. E isso traz também um painel mais compacto, mais para baixo. Você sente isso aqui na posição de dirigir. No restante, nenhuma ressalva em relação ao acabamento, né? Um material emborrachado aqui na parte superior. Acabamento bem texturizado aqui, que você sente que é de qualidade. Você tem a sensação que ele não vai riscar com o longo do tempo. Detalhes em alumínio aqui em toda a parte,
os puxadores são plásticos, mas com acabamento aqui em tom de alumínio também, então você tem um ambiente interno bem mais refinado, bem mais sofisticado. Esse banco, ele também mudou no Civic anterior, no Civic G10, ele era um pouco estreito aqui nessa região superior, agora ele está um pouco mais amplo e ele acomoda de uma forma mais confortável para você dirigir aí longas distâncias, né? Outro ponto que eu preciso destacar aqui, esse interior, claro, desse jeito, somente com a pintura branca. As outras três opções mais escuras, né, no exterior também terão acabamento interno escuro, tudo preto. Então, se você quer esse acabamento claro, somente com a pintura branca, né, sólida. A chave também mudou e agora ele tem aqui a função para você ligar o carro e manter já a refrigeração. Lembrando que agora a Honda oferece também pelo aplicativo a possibilidade de você ligar, desligar o carro, acompanhar vários recursos, né, várias informações do modelo, mas isso é um serviço parcialmente gratuito durante os próximos 12 meses e depois você pode ter mais serviços pagos. Eles não falaram o preço, né, dessa mensalidade, mas também tem à disposição um carro conectado. Iluminado, iluminação aqui em LED, né, com um botãozinho, consegue ativar individualmente ou todas. Porta-óculos, teto solar elétrico, bom acabamento aqui, você sente aqui esse cuidado também, detalhe importante que muitas vezes passa desapercebido, mas o tecido aqui também muito bom. Como diria o Xenão, você que está ligado aí no YouTube, abertura triunfal aqui desse porta-objetos desse console. Bem, aqui atrás, entre eixos maior, carro mais longo, né, mais comprido, você tem um reflexo aqui para quem vai no banco de trás. Ele tem muito espaço, eu tenho 1,70 m, ajustei o banco para minha estatura e olha só, sobra muito espaço. O teto ele é um pouquinho melhor, né, do que a geração anterior, mas ele ainda é baixo. Então se você tem aqui 1,80 m, 1,85 m, já vai começar a bater a cabeça aqui no teto. Um ponto que evoluiu, esse túnel aqui, ele está um pouco mais baixo, não está totalmente plano, né, como vocês veem aqui, mas ele está mais baixo do que a geração anterior. Saída de ar, duas tomadas USB, aqui apoio de braço, né, com porta-copo. Então ele obviamente é um carro pensado aí para levar confortavelmente 4 pessoas, mas também leva aqui uma quinta pessoa no meio com relativo conforto. Gostei, né, desse ambiente aqui, desse espaço que a gente tem. Os bancos estão confortáveis também, acomodando aqui, acomodam bem. Eu acredito que deva ser bem interessante, bem mais confortável nessa geração. Esse nosso primeiro contato ele é bem rápido, né, praticamente um dia, mas essa primeira impressão aqui está muito positiva. Bem, a parte que você estava com certeza esperando, como ficou o Civic para dirigir. Se você já dirigiu qualquer geração anterior, você sabe que o grande destaque, né, a grande personalidade do Civic estava aqui na direção mais esportiva, uma posição mais baixa. Você sempre consegue encontrar uma ótima posição aqui para guiar e um carro muito na mão, muito sólido, muito direto. Direção precisa e carro híbrido, legal, chato. Bem, o Civic agora somente híbrido, ele continua sendo um carro muito legal e que transmite uma boa esportividade aqui na condução, graças ao 32 kg de torque que você tem a zero de jogo do motor elétrico. Passando aqui de 100 km numa rodovia, por exemplo, ele entra em operação o motor a combustão para impulsionar, somente nesse caso que o motor a combustão usa para tracionar as rodas. No geral, você está sempre conduzindo um carro elétrico. Muito confortável, muito silencioso, o tratamento acústico aqui do carro está muito superior ao da geração anterior. Como eu falei, um carro muito na mão. Outro ponto que não consigo mostrar aqui, mas consigo te falar,
a qualidade do som, ele vem com um sistema Bose, né, com vários alto-falantes aqui, então você tem uma qualidade de som muito alta também. Falando um pouco aqui dos sistemas de auxílio à condução, ele tem uma evolução, né, do Honda Sensing, muito preciso, consegue fazer uma centralização perfeita da faixa, monitoramento do carro da frente, piloto automático adaptativo capaz de parar e acelerar sozinho. Então, se você está num trânsito, o trânsito para, quando começa a andar, ele anda sozinho, frenagem autônoma de emergência, enfim. Como eu falei também, essa visualização aqui do painel, ela te dá uma leitura muito boa, muito precisa de tudo que está acontecendo. Por exemplo, estamos ultrapassando um caminhão aqui, eu consigo visualizar um caminhão aqui na lateral, as faixas, ele consegue ler a frente, né, da faixa, se ela está fazendo uma curva lá na frente, ele já me indica aqui. Então, à noite, principalmente, você tem essa antecipação prévia aqui do que vai acontecer na estrada. Vou ativar aqui o modo do piloto automático. Vocês querem ver sem a mão, né? Dirigindo sem a mão. Todo mundo sempre quer. Ativar aqui a velocidade, aumentar. Velocidade configurada, linhas verdes, então ele centralizado. E aí o carro, ele segue no modo máximo autônomo que a gente consegue hoje em dia. Daqui a pouco ele vai pedir para colocar a mão no volante. E ele também tem aqui, ó, o carro acabou de entrar na minha frente. Em outros sistemas ele iria frear, avisando aqui, em outros sistemas mais antigos ele ia frear bruscamente, então ele consegue ter essa inteligência para fazer uma transição mais suave da distância para o carro da frente e da frenagem. Claro que numa situação de emergência ele vai travar o freio aqui, estou vendo ali que o trânsito vai parar e vai acontecer já já. Então, muito tecnológico. Você que tem o Civic G10 ou uma outra geração vai sentir uma grande evolução na questão construtiva, questão de qualidade e, óbvio, a questão aqui de tecnologia. Trânsito parando, eu não estou colocando a mão em nada, não estou pisando freio nenhum aqui. Vamos parar completamente e esperar que ele retome sozinho. Muito bem. O grande diferencial desse sistema, sem dúvida, é o uso do motor elétrico nessa baixa velocidade, motor a combustão em alta velocidade, que vai resultar num consumo de combustível muito mais eficiente. O marcador de combustível aqui indicando o consumo médio de 20 km por litro. Né? Nós temos aqui esses números do Inmetro, colocando aqui embaixo para você, mas claro que de acordo com o modo que você vai conduzindo, que você vai dirigindo, você consegue números melhores. Mais estrada, você vai baixar esse número, mais cidade você vai aumentar esse número. O novo Civic ele chega apenas na versão híbrida, configuração única, por R$ 245 mil. Eu já falei muito do que eu achei depois de dirigir o 10ª geração, dirigindo a 11ª, mas agora eu quero ouvir você. O que você achou dessa evolução? Curtiu? Gostou do visual, do equipamento? Você acha que esse conjunto híbrido vai atender quem gostava de dirigir aqui, ó, 1.5 turbo? Acho que vai ficar limitado aí para quem gosta de uma condução mais ecológica. Deixa seu comentário aqui, já sabe, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu curtir aqui. Aproveite para se inscrever no canal. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!